E a todas também. É um prazer. Quando a gente vem na estrada, a estrada parece ser longa, não é tão prazeroso, mas quando a gente chega é agradável, né? A gente acaba se acomodando. E então, estar no convívio com os irmãos é algo agradável. Principalmente quando temos a oportunidade de estarmos juntos para meditarmos em algo que não é terreno. Algo que nos faz dar uma pairada na busca do ganho e percebermos que estamos na busca, não vem de seres humanos, não vem de dinheiro, mas vem pela graça de Deus, que nos é concedida gratuitamente. Né? E nós louvamos e engrandecemos a Deus por essa dádiva. A lição dessa semana nós meditamos sobre mudanças. E de fato não é simples e nem é fácil mudanças. Em todos os aspectos. Né? Algumas nós ficamos indignados porque às vezes não aceitamos, porque a natureza humana nos leva a pensar isso. Na saída de casa, a gente é um pouco atrasado. Isso só como um momento inicial de reflexão, que algumas coisas que mudam na nossa vida, às vezes a gente não se agrada e fica indignado. A gente ia entrar numa rua e entramos, só que vinha um motoqueiro muito rápido, querendo ultrapassar de todo jeito. E aí ele vai e entra pela esquerda. E geralmente a gente fica esperando que alguém vá ultrapassar sempre pela direita, porque isso é lei. E o indivíduo... E eu e ele veio pela direita. E eu entrei. E ele bateu no meu carro. Né? E arranhou o meu carro. Então, algo que é banal, um carro. A gente gasta ali 200, 300 conto, mas nós, por mais que as coisas sejam, principalmente essas coisas terrenas, nós damos um valor tremendo. Eu sei que foi irresponsabilidade do camarada. E ele também foi embora, também não quis nem saber, né? Seres humanos que não têm o temor de Deus, dá o prejuízo e vai embora, não está nem aí. Né? Mas às vezes aí eu parei, desci do carro, ele já tinha seguido, e quando eu olhei o carro estava arranhado. Né? E como às vezes a gente fica indignado um bom tempo, né? E quanto a mudança, às vezes, algumas mudanças mexem com o nosso ser, com o nosso ego, com o nosso sentimento de posse, né? Porque alguém machucou, feriu, mexeu em alguma coisa que é seu. Então, nós precisamos estar preparados, minha gente. O mais importante aqui ainda, dessa vida que Deus nos concedeu, é a vida. E em função do pecado, um dia perderemos essa vida física, material. Né? Isso está no rosto de todos nós. Né? Bernardo tem 3 anos e a gente tem percebido o crescimento dele. E o envelhecimento. Irmão Otávio, Paulo, irmão Antônio, todos nós. Eu principalmente. Né? Paulo, ele principalmente. Mas se ele for dizer a idade dele e olhar para o rosto dele, comparando com alguns outros aqui, ele é um menino ainda. Né? Obrigado. Nem parece que tem 80. Nem parece. Ainda diz que namora ainda, viu? Por 80 anos. Gente, mas vamos meditar um pouco na palavra de Deus. Né? Vamos meditar um pouco. Que haverá sempre mudança na nossa vida. Né? Mas as mudanças que ocorrerão na nossa vida, se nós pensarmos do ponto de vista de eternidade e de nos apegarmos às coisas eternas, sempre será de um ponto de vista de ruim para melhor. Sempre. Do ponto de vista cristão, divino, pensando em eternidade, nunca será de um ponto de vista de que você está bom e vai ficar
vai ficar ruim. Né? Algumas pessoas que não vivem de forma espiritual, não vivem, que não pensam de forma espiritual, muitos deles acham que nós somos loucos. Estarmos aqui hoje, alguém que passe ali, o que é que aquele monte de louco está fazendo uma hora dessa ali sentados? Precisamos pensar espiritualmente de fato para estarmos aqui. Paga da chave. Mamãe pegou. Vai ser meio que sempre assim, viu, minha gente? A gente deu uma palhinha lá na casa da irmã Terezinha sábado passado. É choro, é abre portão, é sai, é entra, é pai, é mãe. Essa é a minha realidade hoje. E até o irmão, aí eu esqueço do irmão aqui, o nome em vez de quando. Irmão Carlito, porque mais nunca veio aqui. Quando a gente é sozinho, irmão Carlito, é fácil e simples demais. Quando tem 3, a batalha não é simples nem fácil. Né? E a gente vamos meditar o que está lá em Salmos 85, verso 13. Para nós meditarmos um pouco na palavra de Deus nessa manhã. Salmo quanto? Salmo 85, verso 13. Vai ser 11 horas já, né? Falta, aliás, é 10h30, né? Poderia ir até que horas? Até 11. Até 11 mais ou menos. Salmo 85. Salmo 85, verso 13. Quem achar pode ler. Vamos participar. Esse é o sentido da lição. Participar. A justiça irá diante dele, cujas pegadas ela transforma em caminhos. Quem poderia comentar esse verso? O que entendeu, o que não conseguiu entender. Esse é o momento da gente, de fato, expressar. Eu não entendi isso porque o texto é difícil. Ou eu entendi isso. E aí a gente se expressa e a gente divide os pensamentos para que a gente possa crescer espiritualmente na palavra. A justiça vai adiante dele. Dele quem? Do Senhor. Do Senhor. 85, verso 3. 13, irmão Carlito. Verso 13. É a joia da revelação, verso 9. Isso. Justiça irá. A justiça irá diante dele, E qual é a justiça do Senhor? cujas pegadas ela transforma em caminhos. Caminhos de quê, minha gente? Todo mundo calado e tenso, parece. Não refletimos durante a semana nesse texto, esse texto é complicado. A justiça é a palavra, né? Irmão Calito disse que a justiça é a palavra. O que mais? Andar no caminho do Senhor é. O que passa no meu coração é aquilo que Jesus fala, né? Eu sou o caminho, né? A verdade, né? E a justiça, né? E a palavra. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Perfeito. Nós viemos lá de Juazeiro, dando seu dinheiro para mim até aqui, e achamos a casa do irmão Léo porque nós conhecemos o caminho, né? Perfeito, irmão Calito. Então, para chegar também à vida eterna, é necessário que conheça esse caminho e não fraqueje, né? Isso. Eu estava dizendo à minha esposa ontem à noite que Deus fala, né, que só vai ter a vida eterna os corajosos, né? Os covardes não, né? É fato, irmão Calito. E o que se resume os corajosos é a fidelidade, Perfeito. não é? E eu digo para ela todo dia, né? A nossa luta é grande dentro de casa, conversa sobre a palavra de Deus, né? A luta. E porque muita gente está pensando que a salvação vem só porque eu me
batizei, né? Ou mesmo na Trindade, ou em nome de Cristo, boto uma Bíblia debaixo do braço, vou para o culto, quando nós estamos aqui, e aqui agora, perante a Deus e os irmãos, eu vou lutar para ter um espírito de santidade aqui nesta hora, mas quando acaba tudo, que eu agora vou viver minha vida no recorrer dos dia a dia, né? Aí agora eu posso viver de qualquer jeito, posso falar o que eu penso, o que eu quero, o que eu acho, né? Perfeito. E mentindo para Deus e Satanás batendo palma, porque ele está dizendo que está servindo a Deus e não está, né? Isso. Então aqui quando fala essa palavra para mim ela é renúncia, né? O irmão falou algo muito importante aí, que mexeu comigo, né? Então, nós precisamos de tudo aqui para se manter, para viver, né? Agora não devemos se apegar, né? Perfeito. Às coisas terrenas, porque o pai terreno aqui, né, o irmão aqui, o seu filho ali, ele dá uma ordem e o filho sabe que essa ordem tem que cumprir, né? Perfeito. Agora imagine o Papai do Céu, né? Não é verdade? Perfeito. E por isso que eu estou analisando, né? A justiça, né? Minha gente, pelo que estudamos a Bíblia, nós só iremos conhecer a Deus pelo estudo da sua palavra. E não há outro meio. Ou então ouçamos e acreditemos, né? Deus é justo. Porque às vezes vem coisas para a nossa vida que não são muito boas. E às vezes nós questionamos, por que Deus permitiu que isso acontecesse justamente comigo, que sou um servo dele. E às vezes não conseguimos enxergar de forma direta e clara a justiça de Deus em nossas vidas. Ou isso nunca aconteceu com ninguém aqui? Acontece todo dia, né, irmão? De uma forma ou de outra acontece. É fato, irmão Valeu. Não é? Minha gente, Deus é justo. Às vezes, na nossa insanidade, não conseguimos, algumas das vezes, compreender a justiça de Deus. É verdade. Mas Deus é justo. E uma coisa nós precisamos compreender, que precisamos andar nos caminhos do Senhor. Ele coloca em nossa mente, em nosso ser, o desejo de andar em seus caminhos. Alguns tentam resistir, e alguns até resistem essa vontade de Deus para nossas vidas. Mas os que resistem, eles não alcançarão a vida eterna. Minha gente, impossível alcançarmos a vida eterna sendo pessoas injustas nesse mundo. Por mais que as coisas sejam simples. Por mais que pareçam pequenas diante de nós. Mas pecado e injustiça é sempre injustiça e pecado é sempre pecado. Independente do tamanho que ele pareça ser. Vamos avançar. Se alguém não tiver alguma colocação. E a justiça de Deus, é interessante o que Joyce falou, é que se a gente parar realmente para refletir, entendermos a nossa condição, tem um verso que se concretiza de forma muito clara nas nossas vidas, que é: a misericórdia prevalece ou triunfa sobre o juízo. Perfeito. Por quê? Porque a justiça de Deus, de uma forma de uma forma assim clara, é que o salário do pecado É o que, minha gente? é a morte. Nossa, E todos pecaram. Então, qual é o nosso salário? O que é que nós merecemos? Enquanto a gente não tiver clareza sobre isso, a gente talvez vá passar em algum momento difícil da vida e vai dizer: por que está acontecendo isso comigo? Perfeito. Ou seja, a gente não está entendendo de fato a nossa condição. A nossa condição é de merecer a morte. Ou seja, de merecer o pior. Essa é a nossa condição. Entretanto, Deus, em seu infinito amor, sem merecermos, quando ainda éramos inimigos de Deus, Ele envia seu Filho por nós. Isso. Sem qualquer merecimento nosso.
Isso é muito importante a gente compreender. E então, a justiça de Deus, ela se faz, na verdade, ele efetua a sua justiça através de seu filho. Porque o salário do pecado é a morte, alguém precisava pagar esse preço e ele envia seu filho para pagar o preço por nós. E dentro desse contexto, aí sim, nós vivemos em paz, felizes, agradecidos, porque sabemos que tudo que vier para nós, nós somos muito melhores do que merecemos, de fato. Amém, irmãos? Conseguimos compreender de forma mais clara essa colocação que o Tiago colocou sobre o que é justiça. Porque há muitas pessoas, a gente terminando esse texto, quando a gente vai para o Antigo Testamento, que chegou o limite da paciência de Deus e ele extermina esse povo, porque não tem mais jeito. E aí algumas pessoas dizem, olha, Deus aqui como ele não é tão justo assim. Ele eliminou pessoas. Porque chegou o limite da paciência de Deus. Porque o ser humano, terminantemente ele disse, esse é o caminho que eu quero seguir. E o Senhor tá bom, siga. Mas esse caminho o levará ao quê? A morte. E todos nós temos esse, Deus nos concede esse direito de dizer, eu não quero. E Deus te permite ir para onde você queira ir. 1 Coríntios 10, minha gente. A partir de domingo, despreparados. Despreparados. 1 Coríntios 13. Esse seria um texto que daria para a gente falar a manhã toda só sobre esse texto, mas a gente vai ter que resumir muito, porque senão a gente vai ficar só nesse texto. Então vamos lá para 1 Coríntios 13. A gente separou alguns versos. É o 10, né? Aliás, 10, minha gente. É de 1 a 13, na verdade, né? Mas a gente não vai... Quais são as advertências? As advertências que o Senhor faz nesse texto. A gente vai pegar só do 6 ao 10. Quem achar pode ler. Do 6 ao 10, então cada um lê um verso e a gente segue. Ora, estas coisas se tornaram exemplo para nós, a fim de que não cobicemos as coisas más, como elas cobiçaram, como eles cobiçaram. Não vos fazei, pois, idólatras, como alguns deles, porquanto está escrito, o povo assentou-se para comer e beber, levantou-se para divertir. Até o 8, é? Até o 10. E não pratiques imoralidade, como alguns deles o fizeram, e caíram num só dia, 23 mil. Não ponhamos o Senhor à prova, como alguns deles já fizeram e pereceram pelas mordaduras das serpentes. Nem murmurareis, como alguns deles murmuraram e foram destruídos pelo exterminador. Perfeito, meu irmão. Quais foram as advertências que o Senhor fez aqui? Nós devemos, né, seguir aquele caminho qual aqueles irmãos do passado seguiram, né? O povo de Israel, né, irmão Gabriel? Eu queria até fazer uma pergunta aos irmãos, né? Curiosidade, né? Que eu sou leigo, né? Aí, irmão que tem mais conhecimento. Que bom, irmão Galito, se todos fossem leigos como o Senhor. Aí eu estava estudando a palavra, né? Minha esposa encontrou lá em Êxodo, né?
falando sobre a unção, né? Nós fomos estudar, né? Aí eu estudei e vi como Deus ordenou a Moisés para preparar aquele óleo, né? Aquele óleo santo, né? Aí eu fui analisar, porque ele fala que aquele óleo foi preparado, só o sacerdote chegou lá, né? E outro não podia fazer a cópia daquele óleo. Não podia fazer aquele mesmo, né? Para usar, porque seria exterminado, não é? Ô, irmão. Aí eu estava falando com meu esposo, vou procurar os irmãos. E hoje as pessoas pegam um azeite de galo, né? Aí apresenta, já está ungido, né? E para ser um óleo santo, tem que passar por aquele preceito todo do Senhor, né? Então eu digo, meu Deus, e hoje? Como é que óleo é esse hoje que a gente vê as pessoas dizendo que está óleo ungido, óleo ungido, né? Muitas vezes por ignorância humana, né? A pessoa se apega àquilo, não é? Né? Porque o óleo santo ao qual Deus fala não tem nada a ver com esse óleo que dizem por aí que é óleo ungido, né? Eu devo procurar os irmãos se a minha maneira de pensar dentro do filme foi está correto ou se eu estou realmente reclamando. Tem alguns irmãos Galito que mandam só. Eles estão lá do outro lado da tela, aí basta você. Pega um copo de água aí, irmão, e coloca em cima da sua televisão. Que daqui a pouco essa água aí vai ser ungida. E ela vai fazer milagres tremendos. É justamente isso que Tiago parece que quer falar. Levantou a mão? Na antiga aliança, irmão, nós tínhamos vários simbolismos que eram utilizados. E todos eles são muito bons. Entretanto, eles cumpriram seu papel. A sombra encontrou a realidade. Chegando à plenitude dos tempos, veio Jesus e todas aquelas cerimônias, todos aqueles sacrifícios que eram realizados, eles não mais tiveram necessidade de serem realizados, porque eles cumpriram seu papel de chegar até Cristo. Então o cordeirinho que era imolado, ele representava Jesus. Tanto na antiga como na nova aliança, sempre foi pela graça. Nunca foi pelas obras, sempre foi pela graça. Né? Tanto é que o pecador chegava com um cordeirinho inocente e colocava as mãos sobre ele. O sacerdote colocava a mão sobre ele e é como se ele estivesse passando os pecados. Por que eu estou falando isso? Porque tem um outro simbolismo também, que é o do óleo. O óleo que na Bíblia muitas vezes ele representa o poder de Deus, né? A unção de Deus. Então a gente vê no Novo Testamento, em alguns versos a gente ainda aparece o óleo, por exemplo lá em Tiago capítulo 5, você tem lá sobre o óleo, mas o principal é o simbolismo daquilo ali, e não a execução de a gente pegar um óleo e derramar na cabeça de algum irmão. Porque isso não vai trazer o poder, de fato, entendeu? Mas aquele óleo também tinha só um verdadeiro sentido em pessoas que eram do Senhor, né? Qualquer indivíduo pegasse o óleo, não fazia Exatamente. sentido nenhum. Em Atos a gente vê um exemplo de um irmão, de uma pessoa que queria comprar o Espírito de Deus. Com dinheiro. Com dinheiro. E os discípulos repreenderam ele, porque não se compra, né, o Espírito de Deus com dinheiro. Então hoje, irmão, infelizmente se utilizam dessa questão aí de óleo e tudo mais, mas não é mais necessário, certo? O principal, na verdade, é a gente fazer o que Jesus nos ensinou, né? Jesus diz, se vós que sois maus sabeis dar boas dádivas a vossos filhos, quanto mais o vosso Pai que está no céu não vos dará do seu Espírito àqueles que lhe pedirem. Então, essa é a grande tônica. Nós clamarmos a Deus, pedindo a Ele que derrame do seu Espírito. E aí sim estaremos ungidos. A verdadeira unção. Essa é a verdadeira unção. Perfeito. Gente, esse texto de 1 Coríntios, para a gente adiantar, diz, não cobiceis coisas más. Aquele que não sabe, pergunta, né? Não cobiceis coisas más.
ele diz, não praticais a imoralidade. Esse foi o exemplo do povo de Israel. Mesmo tendo visto, mesmo sendo participante de todos os milagres de Deus e os seus feitos na vida deles, eles não conseguiram compreender o poder e o amor de Deus nas suas vidas. E muitas das vezes isso acontece em nossas vidas também. Deus tem feito coisas tremendas em nossas vidas. Em coisas pequenas desta vida. Mas às vezes estamos cobiçando o que não é bom. Às vezes estamos murmurando por coisas tão pequenas. E às vezes pensamos que só o mundo pratica imoralidade. E às vezes nós não conseguimos nos enxergar, muitas das vezes. Né? E esses textos bíblicos, eles não servirá de nada se a gente os conduzir sempre aos outros. Ele não servirá de nada para nós. Sempre precisamos buscar os textos e examinarmos qual a situação da minha vida. Né? Sempre. E aí, se percebermos que em algum ponto precisamos melhorar, louvado seja Deus por isso. Mas se passarmos por ele, não faço isso, ou muito pior isso não, eu sou quase um ser humano perfeito. O apóstolo Paulo disse que dos pecadores eu sou o quê? O principal. O principal. Ele não estava dizendo que ele não estava dizendo que vivia no pecado, não, ele não estava dizendo isso. Ele simplesmente ele admitiu, e o que nós precisamos admitir, que somos pecadores. Mas não vivemos, não devemos viver jamais no pecado. Amém. Assim como o povo de Israel, e ele nos traz esse texto aqui justamente para a advertência. Para nós conseguirmos enxergar o poder de Deus em nossas vidas e transmitir, e reconhecer, e nos prostrarmos diante dele pelo seu poder e pela sua misericórdia. Amém. É? Ô irmão, desculpa eu interromper. O irmão falou assim, Paulo ele advertiu aos coríntios, não cobiceis coisas Morais. más, né? E não pratiqueis imoralidade, não é isso? Então, dentro desse contexto, eu queria saber assim, o que quer dizer coisas más? Porque a gente observa que nós seres humanos, nossa mente é tão curta, é tão curta. A gente recebe benefícios de Deus agora, os benefícios recebe agora. Quando a gente se afasta, dá umas 5 para 6 passadas, parece que o que a gente presenciamos fica já por esquecimento. Isso é um risco grande, né? Qual era as maldades que o povo estava cometendo, os cristãos na época? Não, é isso onde eu quero chegar. Tiago parece que... Vai falar. Não, precisamos compreender de onde veio o povo de Israel. Porque ele justamente aqui, quando você pega o texto anterior, ele fala justamente sobre o povo de Israel. Né? E o que foi que o povo de Israel conseguiu fazer com grande facilidade logo depois? Porque Idolatria, o povo dos egípcios, né? Como é, Paulo? A idolatria. A idolatria. Idolatria. Por exemplo, quando eles viviam no Egito, os egípcios adoravam outros deuses. Isso. E deuses que não fizeram nada por eles. Nada, absolutamente nada. E eles perceberam o poder de Deus ao tirá-los do Egito. E logo depois, porque Moisés saíra um pouco para falar com Deus, eles já estavam cobiçando a adoração aos deuses dos egípcios. Que loucura! Esse é um exemplo. Esse é um exemplo que Paulo dá aqui com relação aos coríntios. Com relação aos dias de hoje, o que é que eu posso cobiçar? Eu posso cobiçar tanta coisa. Quando a gente vai para os mandamentos, não cobiçareis a mulher do teu próximo, o carro, a casa e tanta coisa que a gente... Um sapato, não sei, depende do olhar de cada um para onde olha. Né? Então, tem tanta coisa má que a mente do ser humano alimenta, que é algo absurdo. Tiago
Se quiser falar alguma coisa mais, alimentando mais. Perfeito. Irmão, uma das coisas más que eu considero é a falta de amor entre os cristãos. A indiferença. Porque pelo teor bíblico, nós éramos para amar uns aos outros de maneira cordial, como irmãos mesmo. Como irmãos. Porque eu observo, Paulo Pinto é nosso vizinho aqui de Juazeiro, hoje mora em Petrolina. Ele está lá em Petrolina, mas nós em espírito, a gente cremos que ele está lá, em espírito. E quando a gente se vê, é motivo de alegria. Amém. Essa semana eu arrependi uma irmã, que ela ia passar, eu falei, irmã, ela olhou assim com uma afeição assim, como desconhecida. Eu disse, irmã, mas vocês estão... Mas que situação essa nossa irmã? Só se conhecendo nessa igreja, é? Aí depois ela foi me falar, me dar algumas notícias, né? Então, irmãos, se tem uma coisa maldosa, é a falta de amor entre os cristãos. Os coríntios, Paulo, como ele foi apóstolo dos gentios, então, na cidade de Coríntios, tinha cristãos israelitas, mas ali, era gregos. E o que, no ponto de vista que eu estou questionando, é que eles receberam o evangelho puro, e automaticamente, após receber o evangelho, logo esqueceram e já voltaram a praticar obras más, né? Idolatrias, imoralidade. Rapaz, gente, isso que está havendo na cidade de Coríntios. E Paulo repreendeu, que justamente serve para nossos dias hoje, né? Isso é a lição, quando ela traz uma história do passado, é para que a gente se tome como advertência e não venhamos a cair no mesmo erro, né? Isto. Muito bem. E aquele povo que praticava tudo isso, irmão Garrincha, se eles se arrependeram, Deus não perdoa, né? Se eles se arrependeram, né? Assim como no dia de hoje também, né? Se vir cair, né, irmão? Se vir praticar, por isso é que Deus fala assim, quem és tu para julgar o servo ali, né? Exato. Nós não podemos julgar a fraqueza de outra pessoa, né? Exato. Porque amanhã Deus ele pode ser erguido pelas mãos de Deus de acordo com o seu arrependimento. Amém. É assim. Porque eu estou aprendendo, quero, sabe? Todos Vocês nós. compreendam isso, que eu gosto de indagar, porque eu quero aprender, né? 1 Coríntios 14. Fala sobre o casamento, né, gente? Preparando-se para o casamento. Quem casou aqui já preparado, hein? Aqui a grande maioria é casado, né? A gente eu passei uns 12, 13 anos estudando para me formar em técnicas em agropecuária. Mas podem ter certeza, eu não me preparei nem um mês para me casar. Ou a preparação que a gente faz é só pensando em como sustentar a mulher, onde colocar ela debaixo de um teto, e às vezes o principal das nossas vidas. Para um casamento, nós não nos preparamos. 1 Coríntios 14, verso 4 a 8. De 4 a 8. Quem lê? Quem fala em línguas estranhas ajuda somente a si mesmo, mas quem anuncia a mensagem de Deus ajuda a igreja. Aliás, irmão Antônio, desculpa. Capítulo 13. Capítulo 13, irmão Antônio. É um capítulozinho antes. De 4 a 8, por favor. Quem ama é paciente e bondoso. Quem ama não é ciumento, nem orgulhoso, nem vaidoso. Quem ama não é grosseiro, nem egoísta. Não fica irritado, nem guarda mágoas. Quem ama não fica alegre quando alguém faz uma coisa errada, mas se alegra quando alguém faz o que é certo. Quem ama nunca desiste, porém suporta tudo com fé.
esperança e paciência. O amor é eterno. Existem mensagens espirituais, porém elas durarão pouco. Existe o dom de falar em línguas estranhas, mas acabará logo. Existe o conhecimento, mas também terminará. Quantos casaram de fato preparados? Acho que ninguém. A gente é uma batalha, na verdade. Mas os que estão abertos à mudança, os que estão abertos ao que é benigno, existe a oportunidade de mudança no decorrer. E ai daqueles que não conseguirem se permitir mudar. Uma coisa eu tive que aprender, às vezes de forma forçada. Ou você aprende, ou você não leva o seu casamento até os últimos dias. Uma coisa que é primordial dentro de um casamento. Perdão, meu irmão. Porque ninguém vem parecido com o outro. Ninguém vem me dizer que ninguém vem parecido um com o outro. Ninguém vem dentro de um casamento para fazer os seus gostos completamente. E quando não faz os seus gostos, às vezes o nosso ego, o nosso jeito de ser educado, isso nos leva à destruição de um casamento com facilidade. Quantas palavras duras, se nós formos meditar no decorrer da história dos nossos casamentos, quantas palavras duras não já proferimos para o outro? E olhe que lá, Jesus dividiu os mandamentos em dois. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma. E qual foi o outro mandamento? Quem gosta de receber palavras duras e arrogantes? Quem gosta de que seu cônjuge, que seu parceiro seja infiel com você? Quantas das vezes não são benignos? E aqui tem uma lista, minha gente, de características. Que precisamos alcançar. Por isso que eu digo que precisamos estar abertos à mudança. Precisamos permitir que Deus nos lapide. Senão não alcançaremos a eternidade. Precisamos todos os dias permitir que Deus lapide o nosso ser. O nosso jeito de ser, o nosso egoísmo, a nossa avareza. E amar de fato o próximo como a nós mesmos. Né? Vamos seguir. Paternidade e maternidade. Algo extremamente delicado e que nos faz. Eu lembro quando ainda jovem, eu já tinha os meus sobrinhos. E eu ficava indignado, como é que a mãe permite fazer isso? Se fosse o meu filho, eu resolvi o problema agora. E quando nós temos os nossos, a gente consegue perceber que não é tão simples assim educar. A gente passa a compreender que é preciso ter um pouquinho mais de paciência. Porque o nosso paviozinho é curto. Um só nos faz refletir. 2, 3, minha gente, nos faz ter paciência. Ou então todos os dias a gente dá palmadas e espanca os filhos da gente. Porque imagine a mentezinha de uma criatura dessa. Que já aprendeu a subir numa cadeira e de uma cadeira para uma mesa. E ela quer fazer isso sempre porque acha lindo. E você não adianta você falar
Porque ela não entende ainda a sua linguagem. Bote a cadeira aí, não suba mais. E quando você tira, 2 minutos que você tirou o olho, ela já está lá em cima de novo. E você precisa tirá-la de novo. E uma vez, e duas, e 10, e 20. E você não pode desejar, tomara que ela se arrebente, porque ela é tua filha. E se ela se machucar, muito mais machucado vai estar você. E nós precisamos compreender assim, um para com os outros. Esse é o sentimento que nós precisamos ter todos os dias. E a paternidade e a maternidade, isso nos ensina. E loucos são os que não conseguem aprender. Mamãe. Eu me lembro, Deus fala. Vocês que são maus, né? Sabe Perfeito, dar boas irmão Carleto. dávos. Obrigado. Agora imagina o Papai do Céu, né? Perfeito, irmão Carleto. E aí a gente consegue compreender se Deus nos concedeu a possibilidade de mudarmos para as boas coisas, nós que somos maus. Imagine Deus, a longanimidade, a paciência, o amor de Deus para conosco. E às vezes a humanidade não consegue compreender isso. Louvado seja Deus, porque nós compreendemos o amor de Deus. E estamos, eu creio que cada um aqui está nos braços do Senhor, aguardando a volta do seu Filho, Jesus Cristo. Alguém teria algum texto sobre, algum pensamento sobre esse dia que nós já passamos do horário, mas nós vamos concluir. Mas se alguém tiver algum pensamento sobre maternidade ou paternidade, que é uma mudança tremenda na vida do ser humano, e ninguém venha me dizer o contrário, porque isso já ocorreu e está ocorrendo na minha vida, e já ocorreu na maioria das vidas aqui, né? Mas é um aprendizado do Senhor, para os que estão no Senhor. Irmão, para mim uma mudança que ocorreu foi quando eu aceitei a Cristo. Louvado seja Deus. Que eu pensei que eu só tinha 10 irmãos biológicos. Mas depois que eu passo a conhecer a Cristo, eu passo que a gente passa a ter outra família. E que a gente é irmãos. E que nós temos um pai. Amém. E que assim como um pai sofre pelos filhos, os irmãos devem ter o mesmo sentimento de um pai. Ou seja, sofrer uns pelos outros. Perfeito. Muito bem. Perfeito. Maravilhosa mensagem. É que sem hipocrisia. Eu como o dia todinho, não lembro de almoçar, viu, irmão? Do jeito que vai indo aí. Salmos. Alguém pega Lucas? Lucas capítulo 1, versículo 6. A gente está concluindo. Lucas 1, verso 6. Aliás, minha gente, eu já estou lá na velhice já. É Salmo 71. Eu não sei quantos pararam para meditar nesse salmo. Minha gente, eu já ouvi muitas, não poucas, muitas críticas de jovens, às vezes jovens de 40, de 30, de 15, com relação aos mais idosos. Porque ficam ranzinzas, porque ficam caducos, porque são irredutíveis, porque são reclamões, porque não se agradam de nada, porque tudo é do jeito dele. Eu já vi muito. Eu tento sempre puxar para mim que um dia eu vou ficar velho. Se Deus permitir. Porque ainda tem que ter essa dádiva do Senhor. Permitir que eu envelheça. E tem muita gente que fica indignado porque está ficando velho. E o único conselho que a gente tem para dar, então, se você não quer morrer velho, então, não quer ficar velho, então morra novo.
Minha gente, eu não sei quantos leram Salmos, o Salmo 71. Vê a condição de Davi no fim da sua vida. Não sei se, Tiago, você destacou alguns textos desse aí, alguns versículos desse aí. Não separei específico. Não, né? Mas alguns textos, minha gente, ele diz... Tem o verso 14, né? Que é muito bom. Isso. O verso 1 ele diz, em ti, Senhor, me refugio. Na velhice temos reclamado, temos buscado refúgio no Senhor. O verso 3 ele disse, ser para mim uma rocha habitável. O verso 5, pois tu és a minha esperança, Senhor Deus. Verso 6, ele diz, em ti tenho apoiado. No verso 9, não me rejeites na minha velhice, quando me faltarem as forças. Não me desampares. Ele diz no verso 12, não te ausentes de mim, ó Deus. No final do verso 14 ele diz, e te louvarei mais e mais. No verso 16, sinto-me na força do Senhor, Deus. E o verso 18, não me desprezes, pois, ó Deus, até a minha velhice e as cãs. Minha gente, não é simples envelhecer. Não é simples sentir dores enquanto você teve uma vida de vigor, de trabalho, de prosperidade às vezes, materiais. Uma vida de muito vigor, de uma necessidade de correr e você corria com facilidade. E você subia e descia e vinha e estava tudo muito maravilhoso. E aos poucos as forças vão se indo, as dores vão se achegando e ninguém aqui está apto ou para sentir dores e ficar sorrindo. Mas precisamos encontrar refúgio no Senhor. Precisamos nos alimentar bem hoje, para não envelhecermos com tanta doença no futuro próximo. Davi, na sua velhice, ele conseguiu encontrar refúgio e alento no Senhor. E pensar em uma eternidade. Bem falado o que Rose disse aqui. Não estou me preparando para a velhice ou para a morte. Mas eu estou me preparando para a vida eterna. Eu não sei se alguém teria algum pensamento mais, mas a gente vai estar concluindo com esse pensamento. De 1 Coríntios 15, verso 25 a 26. 1 Coríntios 15, 24 a 26. E então virá o fim, versículo 24. E então virá o fim. Quando ele entregar o reino a Deus e Pai. Quando houver destruído tudo, todo o principado, bem como toda a potestade e poder. Porque convém que ele reine, até que haja posto todos os inimigos debaixo dos pés. O último inimigo a ser destruído é a morte. O último inimigo a ser destruído é a morte.
E tudo nessa terra estará passado já, minha gente. Tudo. Para alguns será o recomeço. O recomeço de uma vida. Uma vida totalmente diferente. Uma vida totalmente mudada. Para alguns, de fato, será o fim. E o fim para toda a eternidade. Que a morte possa ser vencida em mim e que a morte possa ser vencida em você também. Porque alcançaremos É 15:6. 15, 24 a 26, irmão Valeu. Que a morte de fato esteja sido exterminada da minha vida. Porque hoje envelhecemos porque ainda estamos desfrutando das consequências do pecado. Mas a promessa de Deus é que Ele tirará os efeitos do pecado do nosso corpo. Porque também seremos revestidos pelo poder de Deus e santificados pelo seu poder. Amém. Que Deus nos abençoe e nos ajude a cada dia a sermos pessoas melhores. E nada do que é melhor, minha gente, não haverá necessidade de esforço. Tudo que é bom, haverá sempre necessidade de esforço. Esforçai-vos a passar na porta estreita, porque largo e espaçoso é o caminho da perdição. Amém? Aleluia. Amém. Cantamos o hino, Tiago, antes do canto. Irmãos, vamos levantar então e cantar o hino de número 371 para o encerramento da escola sabática e já em seguida inicia o culto divino. Tá? Talvez fosse interessante nesse intervalozinho, antes do hino, a gente já ver com a irmã Rebeca. Chega aqui, irmã Rebeca, o irmão Léo, quais são os planos para a tarde, se a gente reinicia, quem sabe, às 3, como que é, se vamos fazer alguma visitação ou as pessoas já estão convidadas. Irmãos, a gente já visitou Todos. todos. Amém. E assim, o culto eu até vi no zap, o senhor botou para 3 horas, não foi? O senhor queria fazer Isso. 3 horas. Só que a gente convidou todo mundo para 4. Não 4 tem horas. problema, tá perfeito. Né? Até por conta do sol, assim, vai estar mais Já mais frio, né? maneiro, Não vai tudo estar bem. tão quente, Ótimo, viu? ótimo. Tudo bem assim, né? E a visitação, se o senhor quiser, mas eu acho que não há necessidade não, porque Isso. quem tiver de vir, foi, virá. já foram todos convidados. Aí. Isso. Então, irmãos, essa programação, ela é fruto desse desejo que surgiu, né, uma inspiração de Deus, né, a irmã Rebeca e ao irmão Léo, de fazerem esse culto hoje aqui, um momento de adoração especial, aqui na Fazenda Olho d'Água, onde nós já tivemos aqui batismos, né? Uma grande bênção para a honra e a glória de Deus. E o Espírito de Deus tocou nesse casal, que é um casal de Cristo, né? Tem também o Levizinho, que deve estar na escolinha ali, né? Para completar a família, a mamãe e o papai dos nossos queridos, da nossa querida irmã, estão aqui. Não sei se os pais do irmão Léo estão por aqui, acho que não. Mais tarde virão também. Então vejam que é um esforço especial, é um sonho de Deus, não é? Esse momento aqui para partilhar a fé com as pessoas da comunidade. O desejo deles, que são uma luz aqui, é que essa luz brilhe mais ainda, não é? E pessoas sinceras, a quem Deus tocar, possam também depois receber um estudo bíblico, não é? A mensagem de Deus. Então é o sonho que cada crente deve ter, o de partilhar a fé com o seu vizinho, com o seu amigo,
com o parente e com o desconhecido também. Então foi esse o sonho que Deus colocou no coração desse casal, e essa é a razão porque estamos aqui, para abraçá-los, né? E para nos abraçarmos todos. É um momento, né, irmão Carlito? É um servo de Deus querido aqui de Juremal e batalhador nessa causa. O irmão Jota, batalhador ali de Carnaíba do Sertão. Está ali o irmão Kleber, que veio com ele também. O irmão Fábio, que veio com ele. Soube que o irmão ainda foi até a Juazeiro, né, e retornou e tal. E está aqui firme. Então, irmãos, é todo um esforço. Irmão Antônio, a irmã Terezinha, a irmã Nenzinha, enfim, todos os irmãos e as irmãs que vieram. O nosso querido irmão Otávio, a quem Deus tem usado nessa causa e que tem dado uma força muito grande aqui a Juremal. Os irmãos são todos agradecidos, todos nós também somos agradecidos. Então, é um momento, não é, assim, de alegria, é um momento de confraternização também, nesses momentos que antecedem a breve volta de Jesus. Me alegro muito também ver aqui o nosso querido irmão Israel, né? Garrincha, como é conhecido, né, irmão Garrincha. É um irmão querido, que a gente tem muito amor a ele, né? Ao irmão Mozaniel também, que sempre a gente se encontra, abraçamos ele ainda essa semana, eu e Rose. Então, louvado seja Deus por isso. Cristo logo vai voltar. Os acontecimentos estão todos aí à nossa volta. E a nota tônica que deve nos unir, irmã Francisca e o nosso querido irmão, é preparar-nos para o encontro com o Senhor Jesus Cristo. Amém. Não há mais tempo de ficarmos cocheando entre dois pensamentos. Amém? Então vamos cantar o hino. Senão eu passo uma mensagem aqui e Tiago que está acontecendo. Eu quero pedir ao Senhor. Sim, irmão Carlinhos. Mas a irmã Dochinha pediu a Deus e se cumpriu. Até eu até falei, irmão, né? Hoje os cultos lá no final de mês era aquele moinho, hoje é 15, 16, 17 pessoas, né? Louvado seja. Ela pediu a Deus ali naquele lugar, na poça ali, Espírito de Deus tem que trabalhar. né? E eu peço em nome de Jesus Cristo que Deus abençoe ela poderosamente. E que eu peço também em nome de Jesus Cristo que o Senhor, mais a irmã Rose, ore a Deus por uma professora. Para ter uma escolinha lá. Amém. Amém. Das crianças. É verdade. É muito necessário. No que der, nós temos a irmã Daniela, que tem dado essa força muito grande. Temos a irmã Noade e outros irmãos que têm ajudado bastante. Não é? A irmã Daniela fez realmente uma transformação lá em renovar tudo junto com o irmão Otávio e sua família, para o bem das crianças. As crianças precisam estudar a Bíblia, precisam se consagrar a Deus. E esse sonho do irmão Carlito vai também se realizar. Amém. Para a honra e a glória de Deus. Amém. Levantando alguém que se disponha. Ninguém aqui diga, tem a irmã Simone ali, tem a irmã Fátima, que são preciosos servos de Deus, a irmã Patrícia e outros irmãos. Tem que abrir o coração e dizer, Senhor, eis-me aqui. Amém. Eu sou pequeno, eu sou fraco, mas me prepare para eu preparar a criança. Amém? Deus nos capacita. Deus nos capacita. Aproveitando. Sim, irmã. O tempo está correndo, mas Momento dos testemunhos. Eu tenho assim, o desejo de evangelizar as crianças lá do meu bairro. Minha família tem muita criança. O irmão Paulo já conhece uma boa parte lá daqueles guris, né? Netos também. E eu tenho esse desejo, que os irmãos orem a Deus para que essa porta seja logo aberta. Amém. Para que lá na minha casa mesmo eu possa abrir essa escolinha lá para evangelizar. Louvado seja crianças. Deus. Tem muita criança lá, irmão. Muita criança Louvado que vai seja ao Léo, nos bares com os pais. É né? isso. É uma pena, isso dói. Até meus netos mesmo, né?
E eu tenho esse plano. Amém. Amém. E Deus vai Expressando, capacitá-la para isso. Deus já tem lhe dado capacidade, mas vai multiplicar essa capacidade Os também. irmãos orem para que isso aconteça já. Amém. Irmãos, e cada um de nós precisa tomar decisões desse tipo. Senhor, eis-me aqui. Sábado passado eu estava batizando lá no berço da idolatria, em Juazeiro do Norte, junto com o irmão Luiz e a irmã Dortinha. Estivemos ali em viagem missionária. Então, e também tinha, não Dortinha não, foi a irmã Dora. Irmã Dora e o irmão Isaac. Né? Então, vejam, é preciso que a gente se disponha e dizer, eis-me aqui. Ah, mas eu não tenho recurso. Deus dá o recurso, Deus multiplica o recurso, nunca tem faltado o recurso. Amém? Já fizemos batismo no rio Amazonas, lá pertinho da Guiana Francesa. Ali junto com minha esposa, estivemos já com ela uma vez e sem ela uma outra vez, atravessando ali a floresta amazônica e batizando dentro do Rio Jordão, do Rio Amazonas. E já batizamos também no Rio Jordão. Deus já nos deu essa graça. Então imagina o que é isso, irmãos, um catingueiro como eu. Né? Catingueiro. E louvado seja Deus por isso, porque está aí essa riqueza que Deus tem dado, essa maravilha que Deus tem dado, que alimenta os animais, alimenta as pessoas, é remédio para todo tipo de enfermidade. E Deus nos deu a graça de batizar no Rio Jordão. Amém. Nunca sonhei com isso, mas Deus me deu essa graça. Nunca tinha sonhado isso. No rio onde Jesus foi batizado. Então, irmãos, cada um se disponha a dizer, eis-me aqui, e fazer o trabalho. Amém, irmão. Amém. Vamos cantar então. É o número 370? 371. 371. Vai ser passado ali. Viverei.
aflição, ouço Jesus dizer-me ao segurar minha mão. Aqui agora tem que Teu poder e nas mansões eternas comigo irás viver, e nas mansões eternas comigo irás viver. Feliz e muito alegre, cantando viverei. Se Deus protege as aves, cuidará de mim também. Amém? Vamos nos ajoelhar, vamos orar, os que puderem. Pedir ao irmão Otávio que faça essa oração. Santo e eterno Pai, muito obrigado, Senhor, por mais esse sábado. Obrigado, Senhor, por estarmos aqui reunidos na Tua santa presença. Obrigado por estar conhecendo os irmãos, por essa união toda, pelo amor demonstrado por todos nós. Amém, ó Deus. Perdoa, Senhor, nossos pecados, as nossas falhas, corrige nosso coração, tira esse coração de pedra que habita em nós, coloca um coração de carne, Amém. um coração que deseje te amar, que deseje seguir os teus caminhos. Abençoa, Senhor, o culto que agora inicia, abençoa o pregador, para que fale a Tua palavra, que nos ensine coisas boas, nos ensine a seguir o Teu caminho, aumente nosso conhecimento do Senhor e do Teu Santo Filho. Amém. Tudo isso, Senhor, nós pedimos em nome do Teu amado Filho, Jesus. Amém. Amém.